Tem alguma mulher aí que é tão delicada quanto um trator? Me identifico com você, porque de meiguinha, delicadinha, cuidadosa, eu não tenho muito não. E as pessoas costumam muito colocar essa imagem de delicada, de meiga para as mulheres, como se todas as mulheres devessem ser assim. Mas será que a gente deve ser assim mesmo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo hoje. Eu tenho uma dica muito importante para você, então fica até o final, porque esse meu jeito já me ajudou muito, mas também já me atrapalhou demais, sabia? Eu sou Fernanda Cavalari, especialista em relacionamentos, amor próprio, autoestima, e tô aqui para te ajudar a ser uma mulher cada vez mais completa. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou um tanto quanto desastrada. Eu vivo derrubando as coisas. Sabe aquela pessoa que vai fazer mais de uma coisa por vez e acaba que não dá muito certo? Eu mesma. Meu Deus do céu! Pra vocês terem uma noção, no início do meu relacionamento, eu me relaciono há mais de 7 anos com o Gabriel, e no início ele me chamava de Caterpillar. Ele começou a falar, você é Caterpillar? Aí eu ficava, o que é Caterpillar? Vamos pôr uma imagem do que é Caterpillar. Sim, é uma marca de um trator, porque realmente ser delicada nunca foi meu forte. Eu sou ariana, pra quem não sabe, amo signos também, e nunca fui assim extremamente delicada, né? Eu sou uma pessoa que tem um emocional bem desenvolvido, mas sempre fui assim muito independente. Meu pai me criou com uma cabeça muito assim, ó, luta pelo que é seu, não depende de ninguém, né? Estuda, corre atrás. Então eu cresci com esse ar de independência e de gostar de aventura. Então sempre fui assim, né? E às vezes as pessoas até me chamavam de rainha da patada. Ah, ela é ogra, né? Ela é destrambelhada. E às vezes já falaram pra mim, nossa, mas você tem que ser mais delicada, tem que fazer mais as suas unhas. Hoje eu tô de unha feita, mas não é sempre que eu tô de unha feita. Tem que ser mais vaidosa, tem que ser mais cuidadosa. E vamos falar a verdade, vamos ser sinceras, mesmo as pessoas gostam de cagar regra pra gente, né? As pessoas tiram regra assim e falam, você tem que ser assim e pronto. Será que você tem? Não, você não tem. Você pode ser como você é. E tem pessoas que vão gostar de você assim. Tem pessoas, por exemplo, mas muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas se você for assim, nenhum cara vai se interessar por você. Você tem que ser mais delicada, você tem que ser mais meiga, mais dócil. Será mesmo? Tem caras que não gostam muito de frescura, de mulher que é muito delicada, que ele faz uma piada, uma brincadeira e a mulher já se ofende. Às vezes vai ter cara que gosta daquela mulher que vamos e não tem frescura e gosta de aventura. E pode ter cara que não, que vai gostar daquela mulher que é mais dócil, mais meiga, mais delicada, e tá tudo bem, as pessoas são diferentes e vão se interessar por pessoas diferentes, mas uma coisa é certa, ninguém aguenta uma pessoa que é muito dependente, sabe, muito melosa, precisa de atenção toda hora, sabe, é cansativo você ter que ficar dando atenção o tempo inteiro, de melação o tempo inteiro, ninguém aguenta isso, mas também o oposto também é verdade, ninguém vai conseguir se relacionar bem e criar conexão com uma pessoa que é muito fria, que evita falar de sentimento, que evita demonstrar a própria vulnerabilidade. E eu já fui muito assim. Por ser muito independente, eu sempre evitava me entregar, eu evitava demonstrar sentimento, evitava pedir ajuda, demonstrar que eu precisava de ajuda. Então é sempre assim, não, pode deixar, eu faço, pode deixar, eu me viro. Não se preocupa. E tá tudo bem, sabe? Quando você tá se relacionando com alguém, se conectando com alguém, tá tudo bem você demonstrar fragilidade às vezes, tá tudo bem você precisar de ajuda. Talvez você nem precise de ajuda, você consegue fazer sozinha, mas se você tiver ajuda, vai ser mais fácil e tá tudo bem você optar por um caminho mais fácil e ter uma pessoa pra te ajudar às vezes, sabe? Então, começa a refletir sobre esses seus atos. Será que você não tá muito autossuficiente demais? É importante sim você ser autorresponsável, você ser independente, ir atrás do que você quer, mas a gente não vive sozinho não, e quanto mais você conseguir se conectar e se abrir com as pessoas, demonstrar também as suas vulnerabilidades, melhor serão as suas relações, porque as pessoas se conectam pelas vulnerabilidades, tá bom? E se você tá com alguém, é pra vocês serem parceiros, é pra vocês se apoiarem, se ajudarem e crescerem juntos. E não tem nada de vergonhoso também você demonstrar sentimentos, você querer ser romântico às vezes, você querer ver um pôr do sol, querer um jantar à luz de velas, mesmo você sendo mais destrambelhada, mais independente, tudo bem, você tem um lado aí mais sensível e mais romântico dentro de você. Não é porque você tem o seu jeito de ser, que não é delicado, meio que você é uma pessoa sem sentimentos, e é importante que os outros entendam isso e você também. Que você se permita se entregar e viver o máximo que você puder aproveitar do mundo, sem medo de ser feliz, sem medo de se entregar, sem medo de voar, de ser independente. Falo muito sobre isso, que a meta é voar, que eu tô formando um exército de mulheres que voam. Então seja você
você delicada, ou seja você desastrada, a meta é voar, sempre voar. E a gente só vai voar quando a gente se desenvolver cada vez mais. Quando a gente for atrás de nos autoconhecer e ver, poxa, eu sou muito boa nisso, mas nesse ponto aqui eu tenho dificuldade de me abrir, sabe? Eu tenho dificuldade de me conectar, de aceitar ajuda. Eu sou cabeça dura às vezes, sou muito teimosa às vezes, será que eu não posso ser um pouquinho mais flexível? Então tudo isso vai te ajudar muito, às vezes também pensar um pouquinho nos outros, pensar um pouquinho antes de falar, que às vezes a gente pode ser muito bruta, sabe? Ah não, eu penso, eu falo mesmo, será que tem que ser assim? Ou será que a gente tem que também se importar com o sentimento dos outros? Tudo isso importa muito e quanto mais a gente for atrás dessa evolução, melhor vai ser. E sabe por quê? Talvez você tenha essa independência, esse jeito mais bruto, mais forte dentro de si, talvez você tenha a sua energia masculina mais elevada que a feminina. Eu já fui muito assim, eu tenho a energia masculina muito alta e eu acho isso maravilhoso, eu adoro ser assim. Mas para eu ter as minhas relações bem equilibradas na vida, no profissional, com amizades e também, principalmente, no amoroso, eu precisei aprender a desenvolver melhor a minha energia feminina, eu precisei equilibrar isso. Eu falo bastante sobre isso lá no meu curso Metamorfose, com certeza é um curso que vai te ajudar muito. Eu falo bastante lá sobre amor próprio, autoestima, autoconfiança, maturidade emocional também, para você aprender a lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, porque é muito importante a gente aprender a lidar com essas coisas que a gente sente, pra gente saber expor, pra gente não sair despejando no outro, então guardando tudo, porque ninguém pode saber o que a gente tá sentindo, porque a gente tem que parecer sempre forte, e não é assim. Você precisa mesmo aprender a lidar com essas suas emoções para voar cada vez mais alto. Então, se você quiser fazer meu curso Metamorfose para voar cada vez mais alto, continuar investindo sempre na sua evolução, ser cada vez mais uma mulher mais completa, empoderada, que também se importa com os outros, sabe lidar com as suas emoções, não deixa de se inscrever na lista de espera, que quando abrir turma, você vai ser avisado. Com certeza vai ser um prazer ter você com a gente. E é claro, não pare nunca de voar, de ser independente, de investir em você. Não deixe nunca esse seu jeito morrer por causa do que a sociedade fala, das regras que as pessoas colocam na sua vida. Seja você, tenha seu jeito. Eu sou desastrada mesmo, eu sou assim mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo a gente ser como a gente é. Mas é claro que a gente sempre tem que buscar evoluir, porque às vezes tem aquelas pessoas com síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar nunca. Poxa, meu amor, você nasceu para se desenvolver cada vez mais. Você não nasceu para ficar para sempre igual. Nasci assim, vou morrer assim. Você vai ter sim as suas características essenciais que devem ser preservadas, mas você sempre pode se desenvolver cada vez mais. Então, se você se identificou, se você é uma mulher tão delicada contra um trator, comenta aqui pra mim. Fê, sou tão delicada contra um trator, me identifiquei. Fala pra mim o que mais fez sentido pra você nesse vídeo. E é claro, deixa seu like, isso é muito importante pro meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Às vezes você conhece alguma amiga que também é meio destrambelhada, que não é muito cuidadosa, que tem dificuldade em pedir ajuda, em abrir as próprias vulnerabilidades. Manda esse vídeo que vai ajudar muito ela também. Se inscreve no canal para receber meus vídeos, ativa o sininho e me segue também lá no Instagram, que eu posto muito conteúdo por lá, respondo várias perguntas nos stories. Com certeza vai ser muito bom para você também, tá bom? Beijão, mulher! Voa!